ser um bom confeiteiro exige muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muita prática. Quando eu digo estudo, é desde a literatura, é ler, é pesquisar, é beber de fontes que aumentem o teu repertório. Quando a gente trabalha com chocolate, a gente tem a felicidade de poder trabalhar olhando para o estoque, a trabalhar a longo prazo, porque o chocolate ele não vence em 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Então poder fazer bombons, poder fazer barrinhas, né? Fazer um planejamento, essa versatilidade do chocolate foi a que me engatou de verdade, assim. O chocolate está no casamento, está no aniversário do filho, está no aniversário da mãe, está no cafezinho que tu vai tomar no final de semana. Então o chocolate é alegria. Olha, o transformador busca trazer um pouquinho mais do exótico, né? Existe o tradicional, existe aquilo que sempre vai fazer sucesso, a avelã, né? A pasta de avelã, o chocolate puro, o chocolate branco com morango. Então existem os clássicos da confeitaria que nunca sairão de moda. Qual é o doce que tu não deixaria de comer pro resto da tua vida? Eu amo pudim, amo ambrosia, sagu com creme, os doces da avó. Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa com Gabi. E hoje o nosso bate-papo vem com um sabor especial. A Páscoa está chegando e nada melhor do que falar sobre chocolates, doces irresistíveis e o universo da confeitaria. E para isso temos um convidado que é referência na área, um verdadeiro mestre do chocolate, o chefe Cássio Cevallos. Ele tem uma trajetória incrível, recheada de prêmios, experiências internacionais e, claro, muito talento. Já foi eleito o melhor chefe patisserie de Porto Alegre por 4 anos consecutivos e hoje, além de ensinar e compartilhar o seu conhecimento, também ajuda empreendedores a se destacar no universo da confeitaria. Vamos chamar o chefe Cássio para a sala do Conversa com Gabi? Cássio, seja bem-vindo! Que prazer! Tudo bem? Ai, amei! Vamos para a nossa sala do Conversa, por favor. Cássio, seja bem-vindo. Obrigado. Que prazer te ter aqui, Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nossa, pra gente é uma honra ter um chefe aqui, gente. É o primeiro chefe no Conversa, sabia? Que seja o primeiro de muitos. É verdade. Chefe, então, como é que começou a tua história aí no mundo da confeitaria, né? Tu sempre soube que queria seguir nesse caminho? Na verdade, não. Na verdade, eu venho de um outro mundo. Eu venho do mundo das telecomunicações, já em função do meu pai, da família, dos negócios da família. E descobri isso, na verdade, numa viagem para a Europa. Foi uma viagem para a Europa que eu fui fisgado por esse mundo da gastronomia, né, por trabalhar em hotel, trabalhar em restaurante, vi a loucura que era. Tudo bem, eu tinha 20 anos na época, né, então tava tudo muito emocionante, tudo era festa, tudo tava muito legal. Mas foi realmente lá que eu fui fisgado pela gastronomia. E quando voltei para o Brasil, comecei a estudar para ser cozinheiro, na verdade, pra você ver a verdade. Não tinha doce ainda. Não tinha doce na minha vida. Eu adorei comer, tá? Sempre fui um gourmand, então eu adorava comer doce em quantidade. A minha família, minhas avós, minhas tias-avós, sempre muito doceiras, né? Mas eu tinha um projeto de ter algo relacionado à gastronomia. Lia muito sobre comida, queria ser cozinheiro. Fui me inscrever num curso do Senac de cozinha e não tinha mais vagas. Nossa. Mas tinha para confeitaria. Ah, já que eu tô aqui, né? Exatamente, foi exatamente essa. Eu estava terminando a minha faculdade de administração, me formei na PUC, e aí no encerramento do curso eu vi essa oportunidade, vi que tinha esse curso de confeitaria, resolvi fazer e de lá pra cá nunca mais parei. Nossa, isso faz quanto tempo? 14 anos. Então, é uma boa jornada já, né? Já deu bastante tempo, já deu para praticar bastante, né? Já deu para se especializar. Eu comecei com confeitaria, acho que é o mais natural, a gente começa a fazer doce para a família, daqui a pouco começa a atender os primeiros pedidos dos amigos. Ah, meu pai vai fazer 40 anos, faz um docinho aí. Pô, tu faz cheesecake? Faço. Ah, tu faz brownie? Faço. Então tudo eu fazia, mesmo sem ter tido experiência nenhuma, né? Eu corria atrás. Mas realmente foi em 2013, já trabalhando com confeitaria, já tendo um negócio. Eu tive uma confeitaria em Porto Alegre chamada Madame Antonieta, que ficava na zona sul de Porto Alegre. Foi uma confeitaria que deu uma impulsionada na confeitaria francesa de Porto Alegre. Ainda éramos muito carentes de algumas coisas. Eu trouxe muitas informações da Europa, muito conteúdo, e realmente a gente badalou bastante, ganhamos alguns prêmios. Foi realmente ali que eu comecei a me profissionalizar.
até ser chamada por uma grande empresa chamada Barry Callebaut, é um grupo franco-belga de chocolates, na qual uma das marcas é a famosa belga Callebaut, né? Então eu sou chefe da Barry Callebaut até hoje, nos últimos 10 anos, pelo menos. Nossa, que currículo, né, gente? E Cássio, como é que tu percebeu, então, que o chocolate, né, era a tua grande paixão aí dentro da gastronomia? Acho que muito pela versatilidade, sabe? Quando a gente trabalha com confeitaria, a gente trabalha com produtos frescos, o creme de leite, a fruta fresca, tudo isso exige com que o nosso trabalho seja feito no dia, no próximo dia, 3 dias no máximo. Então, aquele cuidado muito com o frescor, né? Quando a gente trabalha com chocolate, a gente tem a felicidade de poder trabalhar olhando para o estoque, a trabalhar a longo prazo, porque o chocolate ele não vence em 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Então poder fazer bombons, poder fazer barrinhas, né? Fazer um planejamento, fazer uma linha de chocolataria, né? Que hoje é grande parte do meu trabalho, é desenvolver projetos de chocolataria para clientes na América Latina toda, tá? Então essa versatilidade do chocolate foi a que me engatou de verdade, assim. Que fascinante, né? Pra muita gente, o chocolate, ele é sinônimo de felicidade, não é mesmo? Tanto pra mim também, né? Pra ti, o que ele representa, assim, hoje na tua vida? Eu acho que da mesma forma, né? Eu acho que é difícil a gente trabalhar com chocolate e vender a sensação do chocolate sem estar diretamente falando de momentos felizes. Então o chocolate está no casamento, está no aniversário do filho, está no aniversário da mãe, está no cafezinho que tu vai tomar no final de semana. Então o chocolate é alegria. Olha, nesses 14 anos de chocolataria eu nunca vi, eu não gosto de chocolate, eu não como chocolate. Posso não comer muito, porque quero cuidar da saúde, não quero muito açúcar, mas dizer que eu não gosto de chocolate... É quase um pecado, né? Não pode, não pode. Então, assim, é fácil de trabalhar com chocolate, não tem muito mistério. Nós estamos agora, né, entrando no mês da Páscoa, que é uma das épocas mais importantes, né, para a chocolataria. Como é que tu pretende, assim, se preparar para essa data? Porque eu acho que tem um preparo, né? Uma programação. Tem uma programação, mas vou te dizer, talvez para tua surpresa e dos nossos ouvintes, né? Esse preparo começa muito antes. Ah, é? Então a gente Quando? já está há muitos meses trabalhando em função da Páscoa. Quando eu olho pelo lado da indústria, eu tenho que começar a vender em agosto, setembro do ano passado, eu já comecei a vender chocolate. Porque eu vendo chocolate para outras grandes indústrias produzirem os seus produtos. Então se tu não te organizou com antecedência e tu quer comprar muito chocolate, agora tu já não consegue mais. Tá? Então não tem mais produto. O que tinha já está entregue nos distribuidores, nas lojas de chocolate, ou o próprio transformador, que a gente chama, o transformador é o que vai comprar para fazer o ovo de Páscoa, para fazer o bombom, para fazer o tablete, as confeitarias, as chocolatarias pela cidade, né? Então a gente começa realmente muitos meses atrás, tá? A gente já começou, a gente já está na reta final. Agora são os últimos ajustes, lançamento da linha, lançamento da coleção. O pessoal mais retardatário que deixou para a última hora ainda consegue comprar algumas coisinhas nas lojas. Então a gente dá essa orientação, esse treinamento para como preservar melhor o teu chocolate, o que está na tendência, qual que é a moda, que tipo de chocolate, que sabor, que cor, que textura, né? Então agora é a reta final. Ô Cássio, e o que faz um chocolate ser realmente de qualidade, né? Tu que entende do assunto. O que as pessoas elas devem observar na hora de comprar? Qualidade da matéria-prima, a maneira com que o chocolate ele é constituído hoje, ele tem muitas entrelinhas nesse produto, né? Então a indústria no Brasil, ela tem algumas possibilidades, inclusive, que não são permitidas na Europa e nos Estados Unidos. Ah, é? Por exemplo, a incorporação de outras gorduras vegetais que não são a manteiga de cacau. Então quando a gente conhece, né, a gente tem, por mais leigo que a pessoa seja, quando a gente fala de chocolate, a gente tem na memória, qual é a gordura do chocolate? É a manteiga de cacau. E tá certo. A questão é que na indústria nacional tu pode adicionar outras gorduras, tem que ter manteiga de cacau, mas tu pode adicionar algumas outras gorduras vegetais e chamar de chocolate. Existe uma legislação, um mínimo permitido, tudo bem. Não precisa desses detalhes técnicos. Mas que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo, é proibido. Ou o chocolate tem 100% de manteiga de cacau, ou ele não é considerado chocolate. Então, acho que talvez o principal alerta não é problema que não seja chocolate, tá? Existe no mercado,
quando tu vai, por exemplo, em posto de combustível, lojas de conveniência em geral, tu vai ali comprar um alfajor banhado, um pão de mel, um browniezinho com chocolate em cima. Muitas vezes aquilo não é chocolate. Parece chocolate, tem cor de chocolate, tem um aroma que lembra chocolate, mas ele é chamado de cobertura, porque ele é um produto que ele não tem a manteiga de cacau. Ele é feito só com essas outras gorduras vegetais. Tem seus prós, tem seus contras, ele existe porque ele é importante, ele é mais barato, ele é mais prático, ele é mais resistente à temperatura, mas se tu olhar nas entrelinhas, tu vai saber, olha, esse produto aqui tem 100% de manteiga de cacau, esse aqui não tem 100% de manteiga de cacau. Então, uma pequena análise desses ingredientes para saber, não, isso aqui é um puro chocolate, é feito com manteiga de cacau. Eu, particularmente, priorizo chocolates com maior percentual de sólidos de cacau. Tu já deve ter visto um chocolate ali 50%, 70%. O que é isso, né? Quanto maior este número, quer dizer que mais sólidos de cacau ele tem, mais da massa que dá a cor, que dá o aroma, que dá o sabor de chocolate. Aquilo ali a gente chama do líquor, né, do cacau. Quanto mais deste ingrediente, mais puro esse chocolate é, porque menos ele tem de açúcar e no caso dos amargos ele não possui leite. Claro, o brasileiro gosta muito do chocolate cremoso, do chocolate docinho, né? Então, chocolate rico em leite, chocolate que tem um pouco mais de açúcar, que tem um pouco mais de gordura. Então, gosto é gosto, não se discute, cada um vai continuar comendo do que gosta e tá tudo certo. Mas isso é o que eu observo quando vou comprar um chocolate. Cássio, falando sobre isso, a gente tem um bombom muito conhecido aqui no Brasil, né? Que até tem a ver com uma dança, né? Embalagem rosinha. E eu tava lendo esses dias o rótulo dele e tá escrito assim, aromatizado com sabor de chocolate. Entra também nessa onda de não ter a manteiga de cacau? Gente, aromatizado com chocolate é o golpe, né? Eu te confesso que eu não li essas entrelinhas, eu conheço esse bombom, faz muitos anos que eu não como. Famoso, né? Quando eu era criança era bom, tá? Mas isso já faz 40 anos, tá? Então assim, eu não sei como tá hoje, mas sim, se tu olhar na embalagem e tiver assim, escrito sabor chocolate ao leite, sabor chocolate, algo que tem sabor de chocolate, é porque não é chocolate em sua composição. E realmente, eu preciso ser bem honesto, as pessoas leigas do dia a dia que compram chocolate no supermercado não fazem a ideia que isso existe. Começa a observar agora, e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que está nos olhando vai ser um pouquinho mais criteriosa, ou talvez um pouco mais curiosa. Então tu vai lá comprar um biscoito que tu adora, e esse biscoito tem chocolate, e ele era gostoso e alguma coisa mudou. É que às vezes as embalagens elas não mudam muito, mas tu vai ver antes estava escrito chocolate ao leite. Agora está escrito menorzinho embaixo, sabor chocolate ao leite. Porque eles pararam de usar chocolate e estão usando estas coberturas, que são esses produtos que lembram chocolate, parece chocolate, mas não tem manteiga de cacau. Tudo bem usar, de novo, é uma questão estratégica, de posicionamento, de preço, de praticidade, mas prestem atenção nesses detalhes. Gente, fica a dica. Se tá aparecendo lá o wafer sabor de chocolate, já sabe que não é chocolate de verdade. O Cássio já falou aqui. Cássio, nessa época, né, os ovos de chocolate eles também são super hypados, né? O que define aí um bom chocolate, um bom ovo de Páscoa artesanal? É o recheio, é o tipo de chocolate, a textura? O pessoal que tá de casa quer saber. Sim. Eu acho que é uma das primeiras indicações que eu sempre gosto. Às vezes o pessoal tem um pouco de resistência ao ovo mais artesanal. É porque o ovo artesanal é mais caro. Vamos analisar o preço do quilo, por exemplo. Se tu olhar o preço do quilo de um ovo artesanal feito com um bom chocolate, ele é sempre mais barato do que um ovo de Páscoa industrial feito por aí uma grande marca que está no supermercado para vender. O preço do quilo sempre vai ser mais caro. E o artesanal tem justamente essas possibilidades de usar o alimento com muito mais frescor, com muito mais qualidade que o industrial. Porque o industrial, de novo, quer comprar industrial, tá tudo certo, a indústria tá aí e é importante que ela exista, mas quando uma grande indústria vai fazer um ovo de Páscoa para botar na prateleira do supermercado, ela tá preocupada com um produto que vai durar 6, 8, 10 meses na prateleira, porque ela já produziu isso há meses. Tá no estoque dela há meses, vai para a prateleira do supermercado. Se tu for olhar agora, já temos ovos de Páscoa há bastante tempo na prateleira. Então eu preciso de um ovo que dure bastante. Eu não consigo usar uma fruta relativamente fresca, um creme de leite fresco, manteiga, né? Produtos que têm alta qualidade e que são mais caros, num ovo que vai ficar
12 meses na prateleira. Então, assim, acho que é o grande balanço, o grande diferencial entre o artesanal e o industrial fica na escolha e na qualidade da matéria-prima. Então, assim, claro, eu também vendo para a indústria, né? Eu sou uma indústria que vendo para a indústria. Todas as indústrias chocolateiras do Brasil são minhas clientes, então amo todas, tá? Só que tenho esse olhar muito mais carinhoso para o artesanal, para o pequeno transformador que está ali derretendo chocolate, vai fazer 10, 20, 50, 100 ovos de Páscoa naquela edição, porque ela é feito com mais cuidado, com mais carinho. Esse produtor, ele precisa mais, né? A indústria é boa, tem que vender, mas esse transformador precisa agora, no momento em que vivemos, né? Sem entrar muito em economia e política na parada, não é um momento muito fácil, o chocolate está caro, então a gente não pode negar, o chocolate está caro, a gente vive uma crise no cacau hoje, mundial, que a gente não pode fechar os olhos para isso, então o chocolate está caro, então vamos tentar comprar do artesanal um pouquinho mais. Com certeza. Hoje em dia também a gente vê muitas tendências aí na confeitaria, né? Qual é a grande tendência agora para o momento da Páscoa? Olha, a gente sempre tenta olhar para texturas, né? Então tentar um ovo de chocolate que tenha crocância, que tenha maciez, que tenha um bom recheio. A gente não pode negar a febre do pistache que veio ao longo de 2024 de maneira muito mais popular, né? Para que tu saiba, pra gente que é da indústria, pra gente que é profissional da área, o pistache é moda nos últimos 30 anos, tá? Só que realmente ele caiu na mão da massa mais popular de todo mundo hoje, em todas as grandes indústrias, tudo tá tendo pistache, até shampoo para cabelo tem pistache, sabonete de pistache, né, amaciante para roupa de pistache, né? Mas assim, o pistache ainda vai surfar um pouquinho essa onda, então tu vai ver nesta Páscoa muitas pessoas olhando para o pistache, seja na casca do chocolate, seja no brigadeiro de pistache para rechear, num ganache de pistache para rechear, né, ovos verdiosos no formato de pistache. Então acho que o pistache ainda vai surfar a onda dessa Páscoa de 2025. Tá chegando aí também com uma força o Speculoos, né? O Speculoos é um biscoito belga de especiarias, né? Não necessariamente belga, há controvérsias, né? Mas vamos lá, tô defendendo a firma, né? Que é um biscoito de canela e especiarias. Alguns dizem que é holandês, né? Então o Speculoos está chegando no Brasil com um pouquinho de força também. Então recheio de Speculoos, casca de chocolate com Speculoos, pozinho de Speculoos, é um biscoitinho assim. Então acho que Speculoos, pistache, algumas frutas mais selvagens, assim como a amarena, que é uma cereja italiana, um morango selvagem. Então tá se buscando, o transformador busca trazer um pouquinho mais do exótico, né? Existe o tradicional, existe aquilo que sempre vai fazer sucesso, a avelã, né? A pasta de avelã, o chocolate puro, o chocolate branco com morango. Então existem os clássicos da confeitaria que nunca sairão de moda e existem essas ondas, pistache, Speculoos, amarenas, que devem... Que estão na tendência aí, raspando. Em 2025 devem surfar essa onda aí. Ô Cássio, e tu cozinha ainda ou hoje não tá mais cozinhando tanto? Eu cozinho em casa, isso não posso negar, assim, meio que fico na obrigação. Acho que quando a gente vira um profissional da área, por mais que eu não seja um cozinheiro profissional, existe sempre aquela expectativa de que eu faça a comida, né? Então, assim, eu faço, mas, assim, despretensioso, alguns encontros com amigos... Não mais do que isso. De maneira profissional, não cozinha. Tá sempre em dia ali. É meio dívida. O pessoal diz que é uma lenda. Eu tenho amigos que dizem que nunca provaram um doce meu, que é mentira. Não. Tá? Mas assim, é um trabalho bastante intenso, tá? É um trabalho bastante cansativo. É um trabalho de muito estudo, de muita pesquisa, de muito teste. Então eu te confesso que eu evito um pouquinho fazer doces quando eu não estou trabalhando. Sim. Então o pessoal fica um pouco decepcionado. Em casa eu prefiro levar uma caixinha de chocolate que tá pronto e eu não preciso trabalhar muito, evito. Mas assim, faço de vez em quando uma moussezinha, um brownie, um docinho, invento uma coisinha ou outra. Final de semana de vez em quando sai. E tu tem alguma receita assim de Páscoa que nunca pode faltar na tua cozinha? Hoje, assim, eu sou apaixonado por uma torta clássica de Páscoa que chama pastiera de grano, ou pastiera napolitana, que é uma torta italiana, uma crostata, na verdade, porque ela leva uma base crocante de massinha, e ela é feita à base de queijo ricota,
e frutas cristalizadas, principalmente a laranja, e a base dela, que é o grano, né, é o trigo, o grão do trigo. Então o trigo ele fica de molho no leite, é cozido nesse creme de ricota com raspas de laranja, que não é um gosto tão popular. A galera, minha filha, minha mulher, todo mundo diz que eu tenho gosto de velho. Nossa, mas tu gosta de doce de abóbora, de ambrosia, de sagu. Não, esse é o tipo de doce que eu não faço e adoro comer, tá? Então eu diria que a pastieira de grano é um doce que eu tenho grandes memórias, vendi na minha confeitaria durante muito tempo, por mais que as pessoas não façam. É um clássico que eu acho que eu não deixaria faltar. Nossa, mas que delícia, maravilhosa, eu fico com vontade de comer, gente. Não é chocolate. Não é chocolate, Maravilhoso. mas pode ter uma versão achocolatada ali pra quem for mais aventureiro ali. E teve algum doce, assim, que foi um divisor de águas, assim, na tua carreira? Teve, sem dúvida. Né? Quando eu iniciei nessa profissão, e eu acho que é um grande desafio de todo mundo que começa, quase que em qualquer profissão, para onde eu vou, né? Onde eu vou me especializar, onde eu vou estudar mais. E quando eu entrei na profissão, eu não tinha muita certeza do que fazer, né? Eu me formei em administração de empresas, trabalhei com engenharia de telecomunicações, terno e gravata, em pastinha todos os dias, batendo na porta e visitando o cliente, completamente diferente. Outra vida. Então, quando eu entrei nessa área, eu comecei a estudar o que havia uma certa carência no mercado, o que eu poderia fazer de diferente do que todo mundo estava fazendo. Quais eram as referências nacionais, quais eram as referências mundiais naquela ocasião, e vi o que esses caras, o que esses grandes chefes faziam. E aí eu descobri um doce que hoje já é bem popular, chamado macarrão. Né? Então os macarrons são biscoitinhos que são originalmente italianos, mas ficaram muito famosos na França. A França foi a responsável pela popularização desse doce, né? E eu comecei a olhar para o macarrão com um olhar diferente. Eu falei, olha, quem que faz macarrão aqui na época? Não tinha uma confeitaria, eram duas pessoas que faziam de maneira por encomenda, né? Eu falei, não, esse pode ser um produto para começar. Eu comecei a estudar sobre macarrons. Me lembro até hoje que eu não tinha literatura no Brasil para isso. Eu comprei 7 livros da Amazon da França, em francês, sem ler uma palavra em francês na época. Hoje eu me viro bem, mas na época eu não entendia nada. Então era dicionário, né, tradutor do lado e lendo o livro, e treinando e praticando até a primeira vez que eu acertei o macarrão. E o macarrão virou o meu cartão de visitas. Realmente foi com o macarrão que eu entrei nessa profissão. Eu comecei a vender muito para encomenda, para aniversários, para casamentos, para eventos. E fiquei praticamente um ano só vendendo para eventos, até que eu abri a minha confeitaria e virou a minha estrela. Assim. Eu realmente vendi centenas de milhares de macarrons. Centenas de milhares, assim. E é uma receita bem difícil, né? A massa, tem todo ali um preparo que não é fácil. Muita gente erra, né? É muito curioso, porque é uma receita com pouquíssimos ingredientes. Basicamente, tu tem a clara do ovo, o açúcar, a farinha de amêndoas e deu. Então, assim, tem algumas variações de 3 ou 4 ingredientes, mas não passa disso. Tá? Dependendo do tipo do merengue que tu escolhe fazer, tu vai ter água ou não vai ter água, tá? Mas basicamente são esses os ingredientes. E ainda assim, todo um cuidado com o forno, com o manuseio da massa para não... Se tu mexer muito, desanda, fica mole. Se tu mexer pouco, fica grosseiro e duro. O tempo de forno, o descanso. Então ele é cheio dos truquezinhos, realmente. Ele é uma dor na vida de muitos confeiteiros, mas ele para mim é um item obrigatório em qualquer confeitaria. Muitas pessoas elas sonham também empreender no ramo da confeitaria, né? Que conselho tu daria para quem está começando aí nessa profissão? Ser um bom confeiteiro exige muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muita prática. Quando eu digo estudo, é desde a literatura, é ler, é pesquisar, é beber de fontes que aumentem o teu repertório, que não é só livro de receita, não é pegar livro de receita, não é isso que eu tô falando, é cultura geral, é visitar museus, é visitar exposição de artes, é ler sobre os mais diversos conteúdos para ampliar a tua visão, primeiro como ser humano e segundo como profissional. Então o estudo ele é base fundamental, leitura, estudo e sem dúvida nenhuma a prática, né? Então assim, saibam que não é fácil, é cansativo ser um profissional de confeitaria,
É 12 horas de pé por dia, 12, 14, 16, dependendo se tu for para a área de hotelaria, meu amigo. Tu não tem sábado, tu não tem domingo, tu não tem feriado. Profissional de gastronomia trabalha para os outros se divertirem. Tu não tá ali na festa, tu tá ali trabalhando. Então sábados, domingos, feriados, Natal, Ano Novo, tu vai trabalhar para proporcionar, né, a alegria dos convidados. Cássio, a gente está infelizmente chegando assim pro final da nossa entrevista, né? E eu quero saber onde é que as pessoas podem te encontrar, saber mais do teu trabalho, acompanhar aí, né, os teus momentos com chocolate. Olha, eu digo que eu sou quase onipresente, porque muitos dos negócios de chocolataria e confeitaria que tem na cidade tem a minha mão, como consultor, como amigo participante, né, em algum momento foram meus alunos, então assim, na minha rede social, Cássio Cevallos, vai encontrar um pouco do meu conteúdo. Eu não sou super criador de conteúdo, mas muitos dos acessos aos meus cursos tem lá, então eu tenho uma série de cursos gravados que eu fiz inclusive ao longo da pandemia, estão lá à disposição, alguns pagos, outros muitos conteúdos gratuitos, muitas receitas gratuitas. Quando comer um panetone da Balduco, quando comer um cookie da Toddy, quando tomar um sorvete da Bate de Latte, ou grandes outras indústrias da chocolataria nacional, saiba que meu nome tá ali no meio de alguma forma. Pronto, que eles estão achando que é pouca coisa. Cássio, pra gente encerrar, qual é o doce que tu não deixaria de comer pro resto da tua vida? Eu não deixaria de comer pro resto da minha vida? Uau, essa é uma pergunta bastante desafiadora para um confeiteiro, mas eu amo pudim, amo ambrosia, sagu com creme, os doces da avó, doces de Pelotas, aquele ninho de ovos. Não consigo dizer doces caseiros da vovó. Não tem como, né? Não tem como. É isso. Gente, que conversa deliciosa, Cássio. Foi incrível te conhecer um pouquinho da tua trajetória, o universo encantador aí do chocolate, da confeitaria. Tenho certeza que muita gente que nos assistiu ficou inspirada e, claro, com água na boca também, né? Muito obrigada por essa conversa. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Gente, se você quiser acompanhar mais o trabalho então do chefe Cássio, siga ele nas redes sociais e fique de olho nas criações, dicas incríveis que ele compartilha. E você que está nos assistindo, continue ligado no Conversa com Gabi, porque sempre temos um convidado especial trazendo informação e entretenimento para você. Até logo, tchau, tchau!